Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se vocês querem conhecer um pouco mais profundamente o nosso trabalho e entender como a gente consegue trabalhar com empresas, times grandes, pequenos, líderes, pessoas físicas, enfim, manda e-mail para a gente no contato@cbo.digital. contato@cbo.digital. E já vou passar a bola para o Robin para ele contar para a gente o tema do programa de hoje, que eu acho que está bem prático e bem divertido. A gente queria mudar um pouco o jeito que a gente faz as coisas e a gente está começando a abordar as coisas de uma maneira mais prática, né? A gente gosta de explorar e filosofar muito sobre as coisas, até porque essa é a base da transformação, mas não vamos entrar nos detalhes disso agora, mas tem algumas perguntas que às vezes a gente ouve bastante, às vezes a gente percebe bastante, a gente percebe que as pessoas têm curiosidade. E se tem alguma pergunta que você acha que seria um tema interessante para a gente explorar e discorrer, uma pergunta que você fica se perguntando e já ouviu respostas diferentes e quer ouvir mais uma versão diferente da mesma pergunta, manda para a gente que é super bem-vindo. Nesse programa, especificamente, a gente vai explorar por que as pessoas não fazem o que eu peço, né? Então, por que as pessoas não fazem o que você pede? Por que elas não fazem o que você pede? E a gente vai explorar um pouco mais isso. E eu queria começar contando uma historinha, né? Que, na verdade, quem me contou isso foi o Robin do Insight Principles, que a gente, de vez em quando, faz trabalho com eles e faz uma consultoria junto com eles. E ele me contou essa história, talvez eu já até tenha contado aqui em outro episódio, mas de uma vez que ele estava dando uma palestra para um grupo grande, tinha, sei lá, umas 500 pessoas, e muito do trabalho que a gente faz, normalmente são em grupos menores, para ter aquela interação e tudo, né? E aí ele estava pensando, putz, como é que eu posso passar certos pontos que eu quero para um grupo grande, né? Então, e eu já fiz esse exercício uma vez também. Ele chegou para esse grupo e falou assim: bom, eu quero que todos vocês se dividam em dois, né, em pares, em duplas, né? E eu quero que um da dupla fique em pé e o outro fique sentado. E o objetivo aqui é o cara que está de pé convencer o cara que está sentado a ficar de pé. Não importa como, pode falar o que quiser. Mas é essa tarefa simples que deve ser feita, né? E aí ele deixou lá um tempinho, alguns minutos, as pessoas se divertindo, né? O cara em pé tentando convencer o sentado. E é muito legal quando faz esse exercício, é interessante ver o que as pessoas usam, né? Então, se a pessoa tem uma proximidade maior com a pessoa, ela tenta explorar o que aquela pessoa gosta para tentar blackmail, chantagear ela, né? Ou chantagear, ou dar algum prêmio, ou dar alguma coisa que ele sabe que a pessoa gosta. Enfim, então você tem ali uma série de dinâmicas diferentes e no final do exercício algumas pessoas ficam de pé, outras não e tudo mais. E aí a parte interessante não é essa, que já é divertida pra caramba, só de ver as pessoas exercitando isso, né? O poder de influência delas e tudo mais. Mas a parte interessante é no final, que a gente faz uma pergunta muito simples, né? Que é perguntar o que a pessoa tentou, né? Então, vão ter várias histórias, vão ter essas que eu falei, né? De tentar convencer de alguma forma, se a pessoa é mais íntima, ela vai conhecer melhores os desejos da pessoa, vai conseguir trazer isso para elas, ou chantagear, ou qualquer coisa. Mas quando a gente pergunta uma coisa muito simples, que é, você perguntou para outra pessoa o que ela precisa para ficar em pé?
normalmente ninguém levanta a mão. Normalmente, todo mundo fica até espantado, assim, tipo, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, isso é muito interessante porque de um ponto de vista de como a nossa mente funciona, a gente fica buscando as respostas dentro do conteúdo da nossa mente, dentro dos nossos próprios pensamentos, né? A gente se limita dentro desse universo e a gente se engana às vezes achando que a gente sabe o que o outro pensa, ou achando que a gente sabe o que o outro quer, ou achando que a gente sabe o que o outro precisa, né? Ou pelo menos o que o outro acha que ele precisa, ou o que o outro acha que ele quer, ou o que o outro acha que ele deseja, né? Então, a gente fica preso pensando isso. E quando a gente vai conversar com as outras pessoas, em vez da gente fazer a coisa mais simples do mundo, que é perguntar para outra pessoa o que ela precisa para fazer o que a gente gostaria que ela fizesse, né, que é o tema do programa, não, a gente fica de uma maneira de tentativa e erro, tentando saber ou descobrir através de apenas nós mesmos dentro das nossos pensamentos o que a pessoa quer, né? Então a gente fica testando, deixa eu testar isso daqui, putz, não funcionou. Como se fosse treinando um cachorro que a gente não consegue falar com ele e perguntar as coisas, né? A gente fica meio que nesse esquema de treinando o cachorro. Então, eu acho que só para introduzir o tema e começar um pouco essa exploração, eu queria levantar essa bola e queria ver o que o Thiago tem para falar em relação a isso. Cara, a gente explora muito. Ô, Thiago, desculpa, eu te silenciei sem querer. Eu fui me silenciar e te silenciei. Não, tudo bem. A gente conversa muito quando está trabalhando com líderes e quando a gente está falando sobre liderança e tudo mais, a gente fala sobre como um dos aspectos mais fundamentais da liderança, se não o mais fundamental, é uma noção muito arraigada e profunda de que liderar é servir, né? E eu acho que isso que você trouxe tem um pouquinho a ver com isso, talvez muito até, porque numa sala com várias pessoas, ninguém levantou a mão quando foi perguntado: "Poxa, quem aí, perguntou para outra pessoa o que ela precisa para levantar", né. E isso mostra como essa noção de servir, ela não é algo natural, na nossa cabeça, né. Principalmente eu acho que no meio corporativo, onde a gente, por um motivo ou outro, acabou se convencionando e se convencendo de que tudo é uma competição e de que a todo momento existe algum tipo de disputa por centímetros, milímetros, que a questão do servir, ela fica muito de lado, né. E e quando a gente tem essa ideia de que servir é parte fundamental da liderança, seja para alguém que já é líder ou para alguém que almeja ser líder, talvez a primeira coisa que a gente perguntasse seria: o que que você precisa para se levantar? Ou o que que você precisa para desempenhar determinada tarefa ou determinado papel? E trazendo um pouco para o título, né, para o nome desse programa, eh, o que você precisa para fazer o que eu tô te pedindo, né? Tipo, o que você acha que faz sentido, que vai te deixar plenamente apta ou apto a fazer o que precisa ser feito, que eu tô te pedindo. E isso parece uma coisa tão simples e que a gente até pode tentar, incorporar isso e decorar isso, mas naturalmente quando a gente vai compreendendo como é ser um líder, quando a gente vai vivenciando, errando e acertando, isso fica de forma mais natural, assim. Então, eh, eu gosto muito quando a gente chega num espaço
onde, principalmente no ambiente de trabalho, onde, por mais que exista qualquer tipo de competição, existe uma abertura tão rica e tão verdadeira, onde as pessoas se sentem seguras de falar aquilo que tem que ser falado, né? E a partir desse espaço onde todo mundo se sente seguro para falar aquilo que precisa ser falado, eu acho que situações onde a gente se abre e mesmo que esteja numa posição de liderança, a gente questiona e pergunta para outra pessoa o que ela precisa para fazer tal coisa, por mais que isso abra espaço para que ela nos devolva solicitando uma ação nossa, né? Eu acho que isso é a coisa mais saudável e o maior fertilizante de produtividade e criatividade que pode acontecer. E eu falo isso porque toda vez que eu trabalhei em locais que tinham naturalmente essa filosofia, ou em equipes que naturalmente as pessoas se conectaram de uma forma onde isso rolava de uma maneira até que natural, é onde eu consegui desempenhar o que eu tinha que fazer da melhor forma, é onde as ideias mais legais aconteceram, assim, e eu acho que é uma tendência natural dessa abertura, né, que vem do lance de servir. E foi a primeira coisa que me ocorreu enquanto você estava falando, cara. Eu acho que é muito interessante isso mesmo, né? Eu acho que realmente a maior parte das pessoas estão lá por benefício próprio, assim. E não estou falando isso de uma maneira que isso tá errado ou tá certo ou qualquer coisa. Mas quando a gente começa a olhar que, tipo, puta, se a gente cuidar das pessoas, né? Tipo, take care of people and naturally they will take care of you, né? Tipo, a gente cuida das pessoas e naturalmente a gente vai estar se cuidando também. É muito louco. E aí eu queria entrar num segundo ponto sobre esse mesmo tempo, né? Esse mesmo tema, né? Por que quando você pede para as pessoas fazerem as coisas, elas não fazem, né? E o segundo ponto é entendimento, né? Então, eu estava conversando com um cliente, um líder, outro dia, que trabalha numa empresa gigante na Europa, e ele veio para mim reclamando que as pessoas não estavam fazendo o que ele estava pedindo, né? E ele estava assim, eu já falei para eles 1000 vezes, eu já expliquei, eu entrei nos mínimos detalhes. E aí eu pergunto para eles, pô, vocês entenderam? E todo mundo fala, sim, entendemos. E eles vão lá e fazem tudo errado. E eles não fazem o que eu pedi, sempre o trabalho é terrível. E como que eu vou depender dessas pessoas? Elas são completamente incompetentes e são terríveis e tudo mais. E aí eu fiz uma pergunta muito simples para ele. Eu falei assim, você perguntou para eles o que eles entenderam do que você falou? E ele respondeu, falou assim, sim, eu perguntei se eles entenderam. Eu falei assim, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você perguntou o que eles entenderam, não se eles entenderam. Porque eu posso sempre ter a impressão de que eu estou entendendo alguma coisa. E acreditar naquilo que eu estou entendendo. Mas isso não faz com que o que eu acho que eu estou entendendo seja o que você está me explicando. Né? Você pode estar me explicando uma história ou me contando uma história A e eu estou entendendo e vivendo a história B, que é completamente diferente. Aí no final você fala assim, você entendeu? Entendi perfeitamente. Né? E por isso que a gente tem tanto ruído na comunicação. E por isso que as pessoas não fazem o que a gente pede às vezes. Por isso que às vezes eles fazem aquilo que eles entenderam que a gente pediu, que pode ser uma coisa completamente diferente. Né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais, e tudo isso que eu estou falando é muito fundamentado no entendimento da mente, que a gente também já explicou aqui 1 milhão de vezes, a gente tem treinamento sobre isso e tudo, então eu vou entrar nesse mérito, mas a implicação disso, a implicação da gente entender esse funcionamento é que a gente, cada vez mais, a gente para de assumir que as pessoas estão vivendo dentro da nossa mente.
né? Que estão vivendo os nossos pensamentos, que estão pensando os nossos pensamentos de acordo com as palavras que a gente está falando. E quando a gente saca isso, a gente começa a corrigir, a gente começa a course correct, né? A gente começa a chegar para as pessoas e falar assim, putz, cara, faz isso, 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 beleza, o que você entendeu do que eu te pedi? Ah, você pediu para fazer assado, assado, assado. Não, pelo amor de Deus, não faz isso que vai ser um desastre. Faz isso, isso, isso. Me explica de novo o que você entendeu. Ah, entendi isso, isso, isso. Perfeito. Ah, tá, agora entendi o que você está pedindo de verdade. Né? Então, isso é um outro aspecto muito curioso, que é só uma portinha de abertura dentro de um universo gigante, que é a comunicação interpessoal. Né? Então, por que as pessoas não fazem o que a gente pede? É porque elas não entendem o que a gente pediu, ou entenderam outra coisa. Você tem alguma coisa a complementar em relação a isso? Cara, eu acho que tem um ponto que você até falou e eu só gostaria de explorar um pouco aqui. É, talvez a gente ouvindo isso assim de uma maneira intelectual, né? Soe meio simplório, né? Tipo, porque não é nada de novo e não é nada que você já não tenha considerado, nada que você já não tenha feito, ou nada que você já não tenha visto outras pessoas fazerem. É por isso que quando a gente aborda isso de nós para conosco mesmo, assim, de uma forma intelectual, de uma forma a decorar um determinado comportamento, isso não é tão efetivo porque a gente não vai incorporar isso de uma forma natural no nosso dia a dia, seja no trabalho ou não, né? A gente vai, de vez em quando, lembrar disso e vai fazer isso e, enfim. Agora, quando isso é algo que naturalmente faz sentido pra gente por conta de uma realização, de um insight, por conta da gente compreender de forma natural, como o Robin mesmo já falou, como a nossa mente funciona, mas mais do que isso, né, que a gente já falou 500 vezes, sacar o, entre aspas, poder disso, aí sim isso vai virar uma coisa natural e a nossa maneira de lidar com as pessoas, de ensinar algo, de aprender algo ou de passar uma mensagem muda completamente. E é nesse lugar onde isso rola de uma forma natural que a gente, a partir dessa sacada, a gente fala, cara, tudo tá fluindo muito mais fácil, assim. Às vezes é a mesma equipe, são as mesmas pessoas, lidando com as mesmas questões, com os mesmos problemas, só que a nossa experiência muda radicalmente porque naturalmente a nossa forma de se comunicar e de se expressar mudou. Então, muitas vezes parece um tilt, assim, parece um glitch, parece que a gente tá usando um atalho, a gente fala: "Porra, caramba, eu estava esperando que ia ser mais difícil e não foi", sabe. E isso é uma das implicações desse entendimento, né, e que ele de forma natural, as coisas na nossa vida começam a se encaixar pelo único e simples fato da gente compreender melhor como a nossa cabeça sempre funcionou. E é uma parada bem louca isso, cara. E você estava falando, eu lembrei de um outro ponto, né? Tem mais dois pontos que eu quero trazer aqui. E esse foi engraçado, eu estava tendo uma conversa, acho que foi ontem ou antes de ontem, né? Com uma pessoa. E, e ela estava falando que ela queria fazer mais esporte, né? Queria ir mais para academia e, e tudo mais. E eu perguntei, né? Fiquei curioso, perguntei um pouco mais, né? Putz. Ela falou, putz, eu tava conseguindo ir pra academia pra caramba. Eu usei a regra dos 5 minutos. E aí ele me explicou a regra dos 5 minutos, eu já tinha ouvido, né? Que é super interessante, tipo, um monte de gente fala isso, né? Que é, putz, eu vou me vestir, eu vou até a academia e eu vou fazer 5 minutos de treino. É esse meu comprometimento, né? É o comprometimento menor possível, que é 5 minutos.
E aí, depois desses 5 minutos, se eu realmente não tiver afim, eu volto. E o que normalmente acontece é que a pessoa fica lá os 5 minutos e acaba, já que eu tô aqui mesmo, né? Então, a energia de ativação para levar ela para a academia é menor, né? O esforço, quando a gente olha para os 5 minutos, parece menor. O que a gente cria de sofrimento é menor em relação a isso. E aí a gente continuou batendo papo, né? E eu perguntei sobre, putz, cara, o que você gosta de fazer? Né, onde você curte, assim? E ele falou assim, cara, eu amo jogar videogame. Eu amo. Tipo, eu pego o videogame, assim, chega final do dia, eu vou, jogo um videogame, eu gosto de me trancar aqui em casa, não ver ninguém e me envolver aqui no videogame. Eu, puta, que maravilhoso, né? Que coisa legal, né? Ele, porra, é demais, não sei o quê. E aí eu perguntei pra ele, você precisa da regra de 5 minutos pra jogar videogame? E ele deu risada e tomou um susto, né? Ele falou assim, não, eu gosto pra caramba de jogar videogame, eu simplesmente vou lá, ligo o videogame e saio jogando. Eu falei assim, então por que você não precisa da regra de 5 minutos pra jogar o videogame? Eu falei assim, não faz nem sentido essa pergunta. Não faz sentido porque eu gosto de fazer. Eu quero jogar videogame, né? Então, que isso tem a ver? Por que as pessoas não fazem o que a gente pede para elas, né? Por que a pessoa não está fazendo o que você pede para ela? Porque talvez ela simplesmente não queira fazer aquilo. Não faz sentido para ela fazer aquilo, ela não tem vontade de fazer aquilo. E aí eu acho que tem a gente não controla isso, mas existe sempre a possibilidade da gente amar e a gente ter vontade de fazer qualquer coisa. Até limpar a merda de cachorro, né? Tipo. E, e é engraçado porque eu e o Thiago, quando a gente faz imersões, tem uma das perguntas que a gente gosta de fazer, bem no começo da imersão, putas, que milagre que a gente gostaria que acontecesse de transformação na gente ao longo da imersão, né? E eu lembro a última imersão que a gente fez, não a última, foi uma que a gente fez no começo do ano. E a gente tava com o pessoal e às vezes eu e o Thiago, a gente, dependendo da intimidade que a gente tem no grupo, a gente gosta de brincar também, né? E eu lembro que eu coloquei um milagre lá que era tipo, eu quero voltar a me apaixonar pelo esporte, pelo exercício, porque eu sempre tive períodos que eu gostei mais, que eu gostei menos, né? E o Thiago é um cara que é, tipo, putz, viciado em esporte, né? Eu falei assim, cara, eu quero estar apaixonado e curtir esse esporte. E assim, e o mais louco é que, putz, eu não vou dizer que eu tô lá completamente apaixonado, mas, eu tô num nível, eu tô treinando muito, eu tô curtindo, e eu tô curtindo treinar, eu tô curtindo. Por quê? Porque minha cabeça abriu para essa curiosidade da possibilidade de curtir isso, que eu tenho outro pensamento sobre aquilo, né? Então, quando a gente quer que alguém faça alguma coisa pela gente, eu acho que existe também essa exploração que a gente pode ter com a pessoa. Tipo, cara, qual que é o jeito que você quer fazer isso? Tipo, como que isso pode ser legal de você fazer? Como que isso pode ser divertido? Não sei. Eu acho muito bacana e curioso essa possibilidade. Eu nem tenho, achei até que tava no mudo. Cara, eu nem tenho mais nada a acrescentar, porque eu acho que esse exemplo final é pro tema e para tudo que a gente está conversando aqui, ele é incrível, porque ele encaixa perfeitamente bem. A gente sempre tem uma outra possibilidade, por mais que fazer algo nos pareça naquele momento impossível. Quantas vezes a gente já não acordou num dia e, por mais que tudo estivesse muito bem na nossa vida, por mais que o trabalho estivesse tudo bem, a gente falou, putz, que saco, eu tenho que trabalhar hoje. E quantas vezes a gente já não acordou, a nossa vida caindo aos pedaços, o trabalho um caos, mas, cara, você acordou bem, você fala, bicho, eu vou trabalhar. E tá tudo bem, vamos pra cima, vamos nessa. Como pode mudar tanto? No mesmo período que sua vida estava em frangalhos, teve um dia que você acordou e falou, nossa, eu não vou conseguir. Então, assim,
essa possibilidade de algo novo, fresco, mesmo referente àquelas coisas que a gente julga mais imutáveis da nossa personalidade, do nosso gosto, não, isso é impossível para mim, ou eu adoro isso, isso jamais vai mudar. Sempre existe essa possibilidade de algo fresco, novo acontecer. E quanto mais a gente está aberto, quanto mais a gente compreende como a nossa mente funciona, e quanto mais naturalmente existe esse lance de compreender que a pessoa que trabalha com a gente pode não querer fazer o que a gente está dizendo para fazer, ela pode ter entendido diferente, ela pode estar num mau dia simplesmente, ela pode ter uma ideia que é 10 vezes melhor que a nossa. Essa abertura faz a gente chegar muito mais longe, assim, e isso é muito fascinante, isso é muito incrível. Eu já presenciei na minha própria vida coisas que eu me julgava completamente incapaz de fazer e hoje eu faço e gosto, né? Sim. Então isso é muito bacana. É. E aí tem o último ponto, que eu acho que é uma junção de todos esses pontos, que eu lembro, cara, muito tempo atrás, me passaram um áudio uma vez do Steve Chandler falando sobre agreements. Eu acho que, inclusive, eu te passei esse áudio também. Eu acho que sim. E é simplesmente isso, é agreements, é combinado, né? Então é você combinar com a pessoa que você está pedindo, né? Do jeito que é, você está pedindo para ela como ela quer fazer? O que ela precisa para fazer? 2, ela está entendendo o que você está pedindo? 3, ela quer fazer aquilo? Você está ajudando a aquilo ser effortless para ela, sem esforço, né, dela fazer aquilo naturalmente? Se tudo isso, a quarta coisa é simplesmente combinar, tipo, beleza, então você vai fazer isso para quando? Quando que você quer fazer? De que forma você quer fazer? E combinar para meio que amarrar tudo isso junto de uma forma super leve, super gostosa, onde ela vira o dono daquilo, né? Onde aquilo vira agora um negócio dela, não é seu mais, né? Você acabou de transformar numa coisa dela. Então, eu acho que, sem querer, a gente criou meio que essa narrativa passando por tudo isso, tudo baseado no entendimento básico e fundamental das implicações de como a nossa mente funciona. A gente consegue amarrar, e óbvio, aqui, só para colocar uma quinta coisa para despedaçar tudo, a gente não controla a outra pessoa. Então, mesmo fazendo tudo isso, pode ser que aconteça, pode ser que não. Tudo que a gente pode fazer é tentar aumentar nossas chances, né? Da melhor maneira que a gente sabe, que a gente consegue. Enfim, eu acho que era isso que eu queria trazer hoje um pouco. Adorei, cara. Eu nem tenho mais nada para acrescentar. E se vocês querem comentar algo que a gente conversou aqui, se quiserem trazer experiências de vocês, quiserem contar histórias pra gente, tirar dúvida, contato@cbo.digital. Um beijão para todo mundo e até a próxima. E eu tenho mais uma coisa para falar. Se vocês tiverem outra pergunta, tipo essa que a gente respondeu aqui específica, Boa. ou você quer que a gente traga essa exploração para sua empresa, para o seu trabalho, também manda uma mensagem para a gente no contato@cbo.digital. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.